gente falou um pouco sobre as áreas cirúrgicas de maneira geral da área da dermatologia, eu queria tirar uma dúvida, né? Uma questão, uma curiosidade. A questão das pintas na pele. O que é isso que algumas pessoas têm, outras pessoas não têm? E isso tem traz algum malefício, se é algo ruim? Explica melhor isso pra gente. As pintas, na verdade, são consideradas tumores de pele. Só que são tumores benignos, são tumores do bem. Peraí, são tumores? Aham. Aquelas pintas, assim, São tumorezinhos. inocentes, Aham. E em potencial. em potencial. Na verdade, assim, o tumor, quando a gente usa a palavra, é muito impactante. Mas Muito o impactante. tumor, ele pode ser benigno ou maligno. Sim. Tumores benignos, a gente tem grande quantidade. E a pinta nada mais é do que um tumor benigno de pele. Sim. Só que, o que a gente sempre orienta? Por que não se deve queimar a pinta? Por que não se deve ficar fazendo procedimentos que não sejam a retirada daquela pinta? Porque ele é um tumor de pele, só que é um tumor benigno. A partir do momento que você faz procedimentos em cima de uma pinta, você pode favorecer algumas alterações. Além disso, pode gerar modificações que vai gerar dúvida no seu médico. E esse resultado pode levar a uma suspeição até de uma lesão maligna. Então, assim, o que são essas pintas? As pintas, elas, grande parte das vezes, elas vão ser adquiridas ao longo da vida. E elas vão surgir conforme a exposição solar. O principal fator de risco para o surgimento de pintas é a exposição solar ao longo da vida, principalmente na infância e na adolescência. Então, uma pessoa que tem múltiplas pintas na vida adulta, provavelmente, além de ele ter uma tendência genética, ele teve uma exposição solar. Ah, mas é só aquela exposição solar de ir para a praia uma vez na vida e queimar? Não, a exposição solar ao longo da vida. No simples fato de você estar caminhando ali no carro, você está pegando sol. Então, essas exposições vão favorecer o surgimento de pintas. E por que tem pessoas que têm mais, pessoas que têm menos? Como eu falei, ele é um tumor. Então, a gente tem uma alteração genética em algumas pessoas que fazem com que elas tenham maior propensão a ter esse número de pintas. Além disso, a gente também tem o fator do tom de pele. Então, pessoas que têm a pele mais clara vão ter maior tendência para o surgimento de pintas, tá? Então, o principal fator de risco acaba sendo pele clara e exposição solar, principalmente no período da infância e adolescência. Caramba! Pequenos tumores. Eu acho que eu fiquei impactado com essa, né? A doutora Daisy, a doutora Daisy foi a convidada número 7 do nosso programa, ela falou que passa protetor até em casa na frente do computador. Acho que seria uma recomendação legal para você não adquirir tantas pintas nesse sentido. Mas essas pintas, elas podem virar futuramente câncer de pele? Não necessariamente, não necessariamente. Então, assim, quando a gente fala que é um tumor benigno, não significa que ele vai se transformar num tumor maligno ali E o que pode fazer para ele se transformar? Mutações genéticas. Então, assim, quando se fala de oncologia, tumor, toda vez que a gente fala de tumor maligno, houve uma mutação genética. Então, existem pessoas, por exemplo, vamos falar do melanoma, pessoas que têm uma herança genética com uma mutação específica e eles vão ter uma taxa maior de mutação e vai fazer com que algumas dessas lesões virem lesões malignas, mas o mais comum não é isso. O mais comum é elas surgirem do nada. Então, o que a gente tem que ficar atento? Se eu tenho múltiplas pintas, a minha maior preocupação não é somente com aquelas múltiplas pintas. É porque podem surgir novas lesões ao longo da vida, que essas sim podem ser as lesões complicadas, que seriam os melanomas, tá? Então, se a gente for colocar em percentual, 70% dos tumores, dos melanomas, eles vão surgir do nada. Não tinha pinta ali e apareceu aquela lesão, tá? Então, o tumor benigno, que é a pinta, ele é um marcador de risco. Então, se eu tenho várias pintas, significa que eu tenho um risco maior de ter um câncer de pele lá na frente. Não necessariamente que aquelas lesões vão virar uma lesão do mal, tá? Mas é que podem surgir outras. Entendi. Então, assim, raciocínio de leigo aprendendo agora com você. Quanto mais branca for a criança, no caso, mais os pais têm que se alertar, passar protetor e evitar uma exposição solar muito violenta, nesse caso. Sim, Isso que com é uma certeza. recomendação legal de se dar. Uhum. Então é importante, pais que estão aí do outro lado da tela, se atentem a encher seu filho de protetor caso ele seja muito branco. Sobre a questão agora do câncer de pele, que é realmente a tua área de especialidade, que eu vejo mais você criando conteúdo no Instagram sobre isso. Quais são os tipos de câncer de pele?
Assim, eu queria que você desse bem detalhado pra gente quais são os tipos. Eu não sei se existem milhares, espero que não. Mas quais são os tipos de câncer de pele, ou então os mais comuns? E como é que a gente trata eles, de uma maneira geral? Tá, eu vou falar dos mais comuns, né? Tá. Porque existem vários tumores raros, que aí não vale Entendi. nem a pena a gente entrar nessa vertente. Quando a gente fala de câncer de pele, a gente acaba dividindo em 2 grupos, que é o Entendi. grupo do melanoma e o grupo dos cânceres de pele não melanoma. Melanoma, primeira coisa que a gente tem que estar ciente, é o câncer de pele mais grave que a gente tem. Ele tem um potencial muito grande de causar metástase, ou seja, pedacinho do tumor indo para outro órgão, e isso consequentemente aumenta o risco de óbito. Então a gente tem que ficar muito atento quando fala do melanoma. O outro grupo, que são os cânceres de pele não melanoma, a gente tem diversos tumores, só que 2 mais importantes. O mais comum é o carcinoma basocelular, que ele é o câncer de pele mais comum, mas na verdade ele não é só o câncer de pele mais comum, ele é o câncer mais comum em todo o mundo. Se a gente for pegar todos os tipos de câncer, ele é o mais comum. O carcinoma basocelular é um tipo de lesão tão comum que é a nossa rotina de consultório do dermatologista. Tratamento para o carcinoma basocelular: cirurgia. Melhor tratamento é cirúrgico. Tem casos pontuais, situações em que a gente pode ponderar fazer algum outro tipo de tratamento, mas o padrão ouro hoje é cirurgia. E aí a gente tem a cirurgia micrográfica de Mohs, que eu falei lá no início, que ela é o padrão ouro para o tratamento do carcinoma basocelular. Quando a gente vai para o segundo tumor mais frequente, aí a gente tem o carcinoma de células escamosas, que também é um tumor bastante frequente, também tem indicação de cirurgia micrográfica de Mohs, e ele a gente tem que ter uma atenção mais especial, porque, diferente do carcinoma basocelular, ele é um pouco mais agressivo. Então, se a gente demora demais, ele pode levar pedacinhos de tumor para os linfonodos, e aí a gente começa a ter as complicações. O segredo, na verdade, de tratamento de câncer de pele é diagnóstico precoce. Então, eu tô com uma feridinha que não está cicatrizando, procura atendimento, não fica postergando, porque isso pode ser a chave para a gente ter aquela diferença entre um prognóstico bom ou ruim. Quanto antes, melhor, com Quanto certeza. antes, melhor. Principalmente quando a gente fala do melanoma. Então, o melanoma, 3 meses já é muita coisa de diferença, dependendo do padrão do melanoma. E quando a gente fala de carcinoma basocelular, carcinoma de células escamosas, o que a gente tem que ficar atento? Eles podem se manifestar como uma ferida que não cicatriza, como uma verruguinha, uma bolinha vermelha que não apareceu. Então, esses sinais de alerta vão ser sempre importantes para a gente ter aquele diagnóstico sempre no momento correto. Entendi. Peraí. Não vai embora, não. Se você acabou de assistir esse corte, dá o like, comenta, interage aqui com o vídeo para ajudar a gente e dá uma olhada aqui no canal de corte. Se você gostar de outro, acompanha, ver se te interessa ver mais alguma coisa. E claro, o episódio completo desse corte que você acabou de assistir está disponível já no canal oficial do podcast Bússola Profissional. Te espero lá.